Recebeu aí. Então pode colocar na tela, por favor. Romanos capítulo 4, verso 9 até o verso 12. Vamos ler juntos. Na verdade, eu leio, os irmãos acompanham, mas vamos fazer juntos isso, né? O texto diz assim: destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui levantando as nossas vozes, elevando os nossos pensamentos ao Senhor, e agora para te pedir que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra e pela ação do teu Santo Espírito, que nossos corações nessa noite sejam iluminados à verdade eterna que vem do texto sagrado, e que sejamos então, Senhor, transformados, corrigidos, exortados, encorajados, e que saiamos daqui mais parecidos com Jesus. Afasta de nós, Senhor, toda dificuldade, toda distração, todo impedimento para a tua palavra. Que os inimigos da tua palavra, sejam eles de carne ou espirituais, sejam impedidos pelo Senhor, no nome de Jesus. Oramos confiando que o Senhor estará aqui conosco, fazendo uma grande obra, em nome de Jesus, amém. O tema do nosso sermão, esse texto, esse trecho que a gente separou, é uma só fé. E é interessante que existem textos mais claros, que inclusive tem um texto conhecido que fala uma só fé, um só batismo. Poderia ter usado esse texto para usar esse título, né? Mas também aqui, apesar de não ter uma declaração direta, uma só fé, esse texto, ele também está deixando claro que existe uma só fé. Não existe dois tipos de fé que agradam a Deus. Não, uma única fé. E essa é a fé que a gente está vendo pelo texto aqui, que Paulo falou de Abraão. Então é uma fé que foi expressa claramente em Abraão. E esse contexto aqui que a gente está lendo, do capítulo 4, já tivemos há 15 dias atrás, o seminarista Rodrigo, que trouxe o início do capítulo, em que Paulo também já estava mencionando sobre Abraão, trazendo dentro do debate. Porque aí você pode pensar assim, poxa, a carta de Romanos é um debate. É um debate porque ele colocou uma pessoa imaginária para debater com ele na carta, justamente para já, quando a carta chegasse aos romanos, já respondesse os questionamentos. Ele se antecipou, e por isso nos ajuda muito, porque a gente vê que tem as próprias perguntas aí que ele já foi fazendo desde do capítulo 2, capítulo 3, e a gente vai vendo que Paulo, ele vai sempre tentando mostrar, porque ele mostrou primeiro que, no capítulo 1, que o ser humano, de maneira geral, e aqueles que não eram judeus, os gentios e os outros povos, eles estavam perdidos e condenados, e inclusive era um dos motivos que Paulo tinha para ir para a Espanha. Então ele mostra no início da carta isso, de que os gentios estavam condenados, precisavam do evangelho, e ele queria ir para Roma, para a igreja dos romanos ali, para organizar uma viagem missionária para a Espanha. Só que aí, ele não fica só falando dos gentios, ele fala dos judeus, para mostrar que todo ser humano, seja ele não judeu ou judeu, ou seja, por que ele fala do judeu? Porque o judeu é circuncidado no 8º dia, ele diz que é herdeiro de Abraão, filho de Abraão, ele diz que conhece a Escritura, a Torá,
a lei e os profetas, e mesmo assim Paulo está mostrando para esse judeu que tudo isso, dependendo de como ele faz uso dessas bênçãos, isso não serve de nada para ele, porque ele não foi verdadeiramente salvo. Então, aí eu lembro que eu já preguei aqui dentro dessa sequência, e aí eu comentei sobre Jesus conversando com os fariseus, e os fariseus batendo no peito, dizendo que eram filhos de Abraão, e Jesus dizendo: não, vocês são filhos de quem? Do diabo. E aí Jesus explica: porque vocês não fazem o que o pai Abraão fazia, vocês não se comportam e agem como Abraão, vocês agem como o pai de vocês, que é o diabo, que é mentiroso, o pai da mentira. Então, o que a gente vê é que Jesus já tinha deixado claro que ser judeu não é garantia de salvação, ter todo o ritual externo não era garantia de salvação. E aí Paulo fica nesse debate, esmiuçando, explicando isso. Aí tem hora que ele fala: qual é a vantagem então, já que não se garante a salvação sendo judeu, qual é a vantagem da circuncisão? Porque realmente a circuncisão não salva, o selo ali, aquele símbolo ali não salva. E Paulo já deixou isso claro aqui. Ele coloca uma pergunta já de um judeu, dizendo assim: então para que serve a circuncisão? E aí Paulo responde: serve porque essa pessoa já nasceu no povo de Deus ali, e ela já teve acesso à palavra de Deus antes dos gentios, então ela foi muito abençoada, mas não foi dada uma salvação por obras, por mérito, por ritual. E aí a gente foi vendo isso ao longo desses capítulos, e a gente chega nesse momento em que Paulo resolve citar Abraão e acabar com a discussão. Vamos dizer assim, ele não vai acabar agora, mas o argumento de Abraão é forte, porque Abraão, aí no sermão anterior, na semana passada, né, o Rodrigo citou ali que Paulo cita Gênesis, capítulo 15, verso 6, Paulo cita Gênesis e o texto diz assim: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, a justificação, ela não vem de rituais, ela vem pelo que o texto de Gênesis mostra aqui, e que Paulo, no início do capítulo, nos primeiros 8 versículos, vai demonstrar, é que a justificação, ela ocorre por meio da fé, pela fé. Abraão creu em Deus, então foi fé, e isso foi imputado como justiça, ou seja, ele foi considerado justo, por isso salvo, e todas as consequências de alguém que é salvo e serve a Deus. Então, nós estamos seguindo a argumentação de Paulo agora. Paulo já falou disso, que isso foi, que Abraão creu, e aí ele coloca então uma pergunta. Então eu queria colocar na tela aí o slide. Eu não estou vendo o slide não, tá aí. Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir aqui, depois que ele mostrar que Abraão creu e isso foi imputado com justiça, é esse primeiro ponto aí do verso 9, ele faz uma pergunta, a pergunta do judeu imaginário, a pergunta do debate, né? E aí ele faz uma pergunta, e a pergunta é: até onde essa promessa que foi dada a Abraão, ela alcança, né? Até onde, a quem ela alcança, quais pessoas ela alcança, ela é só para o tempo de Abraão, ela vai para gerações, ela vai além do Velho Testamento. Então Paulo coloca uma pergunta, que é uma pergunta justamente que tentam fazer para dizer que o cristão, ele não tem acesso às bênçãos de Abraão, e que o cristão ele está vivendo uma outra realidade paralela, etc. E não é uma fé só, uma fé só. Aí a pergunta é assim: esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Ele está dizendo o seguinte: essa bênção, essas promessas de Deus, a salvação, a justificação, tudo isso, a restauração, a regeneração, tudo isso é só para quem é circuncidado? Ele já tinha falado sobre circuncisão, ou também para os incircuncisos? Ele faz a pergunta que o judeu tentava colocar como uma argumentação, que não é só para a gente. Quem tem a circuncisão está se dando bem, quem não tem está perdido, segundo eles. E aí ele demonstra que o próprio Abraão, vai demonstrar aqui, que o próprio Abraão não precisou de circuncisão para desfrutar das bênçãos de Deus, da promessa de Deus. Veja, ele faz essa pergunta, e essa pergunta, ela é uma pergunta
importante, eu diria uma pergunta crítica, é um ponto crítico, porque se a resposta é que só serve para judeu, lascou para a gente aqui. E se a resposta for, vai além dos judeus, então deu certo para a gente provavelmente. Então aqui, ele faz essa pergunta, e essa pergunta gera uma dúvida que vai trazer uma resposta acerca da universalidade da promessa de Deus. Olha o termo técnico, universalidade da promessa de Deus, ou seja, é uma promessa universal para todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as eras e de todos os lugares, mas ela precisa ser aplicada. Ela está disponível de forma universal, mas ela não é aplicada de forma universal, ela é aplicada por alguns critérios que a gente vai ver aqui, que Paulo já foi falando, e nós vamos ver aqui. Então a pergunta é essa: até onde vai essa bênção? Até onde vai a justificação? Até onde vai a salvação? Resposta. Ponto 2, por favor. No ponto 2 aí, que é o verso 10, a gente vai ver a resposta: justiça antes da circuncisão. Paulo aqui vai mostrar que a justificação vem antes do ritual. A justificação vem antes de você vir à igreja, ser membro da igreja. Algo acontece antes. E é isso que ele está falando aqui. E aí então, com muita sabedoria, Paulo ele vai responder a pergunta. E ele, no verso 10, engraçado que ele responde a pergunta fazendo uma segunda pergunta para responder. Aí ele fala assim: sob quais circunstâncias? Aí ele coloca, antes ou depois de ter sido circuncidado? E aí ele responde: não foi depois, mas antes. Ou seja, as bênçãos da promessa de Deus, elas acontecem, e aconteceram também para Abraão, e acontecem para quem serve a Deus, quem é de Deus, acontecem antes do ritual, antes de qualquer coisa que você faça, você se ajoelhar, se levantar, você se prostrar. Deus não está preocupado com rituais. Deus não quer rituais da gente, mas ele não quer dizer que não se deve ter rituais. Os rituais têm seu valor, têm sua importância, mas para a salvação, para a justificação, nunca. E aí a gente vê religiões que buscam fazer rituais para se encontrar salvação, e pessoas que dizem que são cristãs também fazem rituais por aí. Nós vemos isso em igrejas mais católicas ou coisa do tipo, romanas, e vemos também igrejas, vamos dizer assim, pseudo-evangélicas, a gente chama de neopentecostais ou coisa do tipo, que a pessoa tem que ir lá comprar a rosa ungida, que tem que sei lá o que, tem que ir 7 encontros para encontrar a bênção dela, tem que pular 7 vezes não sei o que. Não, isso aí já é outra religião, pular 7 ondas já é outra coisa, mas assim, sempre tem ritual, e tudo é baseado em fazer ritual para ganhar alguma coisa. E Paulo está deixando claro que nem o judeu que dizia, que os judeus lá falavam que era para fazer todo aquele ritual judaico, e assim você estaria inserido na salvação do povo, no povo, nem eles fazem, e nem Abraão, que é o pai, que é o patriarca, que é o inaugurador do povo, que é o pai da fé dos judeus. E interessante que ele vai mostrar que Abraão não é só pai da fé dos judeus, ele é pai da fé, e a fé que vai a quem? Aos judeus e mais gente também. Então ele responde: antes ou depois da circuncisão? Sob quais circunstâncias essas bênçãos chegam para Abraão e também chegam para qualquer outra pessoa depois de Abraão? Chegam antes da circuncisão, ou seja, mais importante, é uma obra de fé que acontece antes do ritual. O ritual ele vem para externar, para confirmar, para anunciar o que interiormente já aconteceu. É isso que Paulo está falando aqui. E você pode dizer assim: pastor, que texto difícil, complicado, esquisito para a gente falar num culto jovem. Então, é a Bíblia, gente. Se o jovem não estudar um texto como esse, a gente está subestimando. Você vai para a escola, fica a semana inteira na escola, quem está na escola ou na faculdade, e estuda lá astronomia, física, química, um monte de troço doido. Ninguém subestima a sua capacidade de pensar, de raciocinar. Aí quando vem para a Bíblia, você fica assim: para que isso tudo, aquilo? É porque isso é substância para a gente. A gente, quando menos percebe, se pega indo para a igreja para cumprir ritual, achando que vai conquistar alguma coisa. E se você acreditar nisso, de repente você não foi salvo.
De repente você só está pagando as suas promessas, e você não foi justificado, e você está acreditando, está convencido de que está indo para o céu, e lá no último dia você vai descobrir que não. Só que Deus colocou pessoas como eu, outros líderes que pregam, pastores, e outros irmãos que fazem o PG, para abrir a Bíblia e dizer para você: não é por muito ir à igreja, por muito fazer ritual, não é. E aí tem o outro extremo também, aí já é o jovem mais sem vergonha: pastor, então não é por muito ir à igreja, então não precisa de igreja. Aí já vem o outro lado, porque o ser humano não quer obedecer a Deus, ele quer pecar. Ou ele peca para ser muito religioso, idólatra da própria religião, ou ele peca para ser um libertino: faço o que eu quiser na minha vida e que se dane. Percebe o perigo, a linha tênue? Paulo está colocando a gente, está colocando o ser humano que tem acesso a essa verdade eterna na linha certa, que leva a Deus. E ele está falando de uma fé, uma única fé. Sim, não é ritual. Se você passou por rituais e acha que está garantido, meu irmão, não confie nisso. Ele respondeu aqui isso: Abraão não foi depois da circuncisão, foi antes. E ele continua. Ponto 3, vamos ver? Ele continua e mostra que Abraão é pai de todos os que creem. Ele não é pai só dos judeus que cumpriram rituais, ele é pai de todos os que creem. Ele vai dizer literalmente isso aqui. O texto diz assim, verso 11: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Percebe o que ele falou? Que Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como um selo de uma justiça que ele recebeu antes, uma justiça que ele já tinha quando foi circuncidado, já tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Percebe? Se você for ver, a circuncisão de Abraão não acontece com 8 dias de vida. Para quem não lembra, Abraão, ele já era adulto, já era velho até, e ali ele passou por esse sinal que foi reproduzido depois as gerações, e foi feito com crianças de 8 dias, com meninos, obviamente, de 8 dias. Agora, Abraão não, Abraão já tinha uma vida pregressa, e ele foi circuncidado adulto. Então quando Paulo está falando isso, fala assim: Abraão já era salvo, já era justo, já era justificado. É isso que Paulo está falando aqui. Antes da circuncisão, Abraão já era justificado. Portanto, aí ele conclui: portanto, Abraão é o pai de todos os que creem. Aí ele fica tranquilo para dizer assim: quem crê em Deus, e naquele contexto de Paulo, que Paulo está falando ali, quem crê em Deus através agora do Evangelho, Jesus Cristo que já veio e tudo mais, quem crê, então é salvo pela fé, por meio da fé. É isso que Paulo está deixando claro aqui. E sim, Abraão é pai também de uma galera que não era judia, ou hebreu, ou descendente de Abraão. Mas Abraão, nesse sentido, ele é ascendente de toda uma galera, e não é uma galera de sangue biológico, né, hebreu, do povo hebreu, mas é uma galera de outro tipo de sangue, o sangue de Jesus, a fé em Jesus. Percebe isso? Aí ele continua: pai de todos e tal, os que creem sem terem sido circuncidados. Deixa claro, ele é pai daqueles que também não foram circuncidados, ele também é pai deles, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Então, meu querido, se você tem hoje acesso à justiça de Deus, você, em primeiro lugar, você tem que agradecer a Deus no plano dele, e dentro do plano dele passou também justificar Abraão lá atrás, ou seja, pela graça, obviamente, mas por meio da fé, não por meio de obras, por meio da fé. E isso deixa claro que a salvação só pode ocorrer por um único caminho, por um único meio. O termo é esse, meio, é por meio da fé. Fé em quem? Jesus, o Salvador. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a gente vê claramente que Abraão é estabelecido como pai espiritual de todos nós que cremos, os circuncidados e os também não circuncidados. E Paulo deixa claro que Abraão não deixou de ser pai de quem é circuncidado. Interessante, no verso 12, olha o que ele fala:
e é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos. Aí ele deixa claro assim, é interessante, ele fala assim, ó, Abraão é pai de quem foi circuncidado, sim, claro que é, isso não mudou. O que não foi compreendido, eu vou deixar bem claro aqui, é como se Paulo estivesse querendo dizer isso, é que não basta ser circuncidado, ele é pai do circunciso, mas aquele circunciso que, por isso ele tem um mais aí, ó. Esse mais aí é uma conjunção adversativa, mas também, ou seja, eles não são só circuncidados, eles também fazem alguma coisa, eles se comportam de uma forma diferente, aqui, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai, Abraão, antes de passar pela circuncisão. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, a salvação é pela graça por meio da fé, ok, isso serve para judeu, isso serve para gentio, isso serve para Abraão lá atrás também, ficou claro que ele foi justificado antes da circuncisão. Agora, ele não deixou de ser pai da fé, pai dos circuncidados, ou seja, dos judeus. Só que quem acha que por ser circuncidado, ele reforça isso, ser circuncidado está garantido? Não. Assim como você pode achar assim, não, eu estou garantido, eu vou na igreja toda sexta-feira, todo domingo, não sei o que, na IBD, faço tudo certo. Então, o que Jesus ensinou? Quando você estiver fazendo tudo certo, você chega e fala assim, sou servo inútil. Quando você fizer tudo certo, Jesus não manda dar parabéns não, tá? Jesus manda falar assim, sou servo inútil. Porque fazer tudo certo, para começar, fazer tudo certo, não é, vamos dizer assim, uma opção, é uma obrigação. E mais, nós não temos condições de fazer tudo certo. E quando a gente estiver fazendo algo que pareça quase tudo certo, ainda tem algo que faltou, sempre vai ter algo que falta. E quem é suficiente para fazer tudo certo é Jesus. Portanto, quando você fizer tudo certo, e quando fizer algo muito certo, não está de parabéns, é Jesus que está de parabéns, é o Espírito Santo que está de parabéns, que está produzindo isso na sua vida. E é isso que Paulo está tentando mostrar aqui. Quando forem circuncisos, estiverem lá cumprindo os rituais, fazendo tudo certo, não basta, não é suficiente, nunca será. A obra humana não é suficiente para a salvação. E aí ele ainda explica mais, mas também tem que dar fruto de uma fé, fruto da mesma fé que teve o nosso pai Abraão, ou seja, fruto de uma fé que veio antes da circuncisão, fruto de uma fé que não confia na circuncisão, no ritual, mas uma fé que confia num Deus verdadeiro, que ama aquele que quer salvar, e que salva pela graça por meio de uma fé verdadeira, salvadora. E cuidado com fé, não dá para falar muito sobre fé, a gente pode sugerir alguns vídeos aí na internet. Aqui na igreja mesmo a gente fez uma conferência sobre fé, há muito tempo atrás, aí uns 4 anos, 3, sei lá. Há vários tipos de fé. Tiago vai dizer que ter fé não é grande coisa, dependendo de como você exerce essa fé. Ele diz que até os demônios creem em Deus, até os demônios creem em Jesus, e os demônios serão salvos? Claro que não, claro que não. A questão aqui é qual fé. Aqui Paulo diz, não é qualquer fé, é a fé, a mesma fé que teve o nosso pai Abraão. Ele diz aqui. E qual é a fé que Abraão teve? A verdadeira fé. Que fé é essa? A fé que não confia na obra humana. A fé também que não é uma fé que só de que acredita, no sentido de que, sim, eu acredito que Jesus veio. Tem gente que acredita. Essa fé não é salvadora. Essa fé de acreditar, saber que aconteceu, é chamada de fé natural. Não, essa fé é uma fé que a pessoa acredita que Jesus veio, existiu e fez o que tinha que fazer aqui, e muito legal, mas isso não muda, não influencia a minha vida, eu sigo a minha vida do jeito que eu quiser. Esse tipo de fé os demônios também têm, não é essa. A fé que Abraão teve é uma fé que transformou ele de dentro para fora, e aí sim ele passou a ter uma atitude de alguém que era de fato pai da fé. E uma prova de uma atitude de fé que Abraão teve, conhecida de todos nós, é o Monte Moriá, não é isso? No Monte Moriá, o que aconteceu lá? Deus pediu a ele para que ele sacrificasse o filho dele. Claro que era um símbolo, um sinal, uma sombra que apontava para o sacrifício do próprio filho de Deus, mas deixa quieto isso. Abraão foi lá e fez o que tinha que fazer, obedeceu, e na hora do golpe final ali para sacrificar o filho, o próprio Deus encerrou ali o ritual, e foi feita uma outra coisa. O que aconteceu então?
Abraão creu em Deus. Abraão simplesmente creu em Deus, uma fé em que nada é maior do que o próprio Deus, nem a morte do filho é maior do que o próprio Deus. Deus é o dono da vida, o dono da morte, é o dono de todas as coisas. Se Ele dá a vida, Ele tira. Então alguém que tem fé em Deus é alguém que está disposto, como a gente falou, cantou, orou aqui, disposto a morrer. Porque, por exemplo, nós somos chamados a amar o nosso irmão. Um novo mandamento, amar o nosso irmão como Jesus amou. E como que Jesus amou? Morrendo. Então veja, como a gente pode ter uma fé que está disposta a sofrer o prejuízo em favor de inimigos, ou até de irmãos, nesse caso, irmãos em Cristo. É uma fé que com certeza te transformou de dentro para fora. Não é o de fora para dentro, ele foi fazendo tudo certo, foi melhorando, foi fazendo tudo certo, foi melhorando, não. Ele era todo errado, mas ele creu em Deus e aquilo foi transformando ele, e ele passou como consequência, como fruto dessa fé, a se comportar de forma, de acordo com o caráter de Deus, fazendo as coisas que o próprio Deus faria também. E nós também somos assim. Então Paulo está falando isso aqui. Não basta mesmo, Abraão é pai dos que não são da circuncisão, os gentios, que somos nós aqui, e ele também é pai dos que foram circuncidados, mas veja bem, mas que cumprem e se comportam de acordo com essa fé. E que fé é essa? A fé de Abraão. Aí a coisa funciona. Então a questão aqui é espiritual. Seja judeu, seja gentio, seja estrangeiro de qualquer outro lugar, é espiritual. Veja aqui. E o que isso implica para a nossa vida? O último ponto do nosso sermão. O que essa resposta de Paulo traz de implicações ali, no contexto e já para a nossa vida? Que através dessa argumentação ele vai reafirmar. Ele está reafirmando, confirmando a continuidade do propósito de Deus. Um propósito que acontece em Abraão e vai até Jesus. É uma fé só. Mostrando então que a justificação por meio da fé é uma justificação que não é exterior, como o ritual da circuncisão e outros rituais que eu e você poderíamos fazer aqui na igreja. É uma justificação no coração. Por isso que Paulo, a gente já falou sobre isso, ele falou da circuncisão no coração. O coração tem que ser transformado. Primeiro a transformação interior, para depois isso ser expressado ou expresso, consequentemente, como fruto dessa transformação. Não adianta você querer fazer tudo certo, se lá dentro está tudo errado. Tem que ficar transformado, tem que ser transformado aqui primeiro. E daqui para fora, vai transformando para fora, vai transformando, vai transbordando, e vai entrando em contato, e vai transformando, e vai alcançando outras pessoas. É assim o cristianismo. É assim o plano de Deus, desde Gênesis até Apocalipse. É uma só fé. É uma só percepção do plano de Deus. É um plano só. É uma só aliança. A promessa para Abraão alcança quem crê em Jesus. A promessa de Abraão é uma promessa espiritual. Não vou aqui discutir a questão dos judeus, de Israel, de Jerusalém, Palestina. Isso é uma outra questão. Se há uma promessa material também, isso está sendo discutido ainda na teologia, mas que não há dúvida, que Paulo deixa claro, é que a promessa é espiritual, isso sim, e ela já tem se cumprido às gerações, e cumpre na sua vida também. Agora, se o judeu lá, o atual, sei lá quem é o judeu, o israelense na verdade, ele tem alguma promessa material, pode parecer que tem, às vezes parece que tem, né? Eu acho que às vezes parece, mas eu confesso que eu não tenho uma posição formada. Já pensei de um jeito, já pensei de outro. No final eu fico com o que é espiritual, que é o que realmente vale. No final de tudo, tudo vai passar, e o que vai ficar é o que é espiritual, a palavra de Deus. E então, terminando o nosso sermão, 4 aprendizados para a sua vida. Coloca na tela, por favor. Primeiro, a gente deve se aprofundar nas escrituras. A gente precisa se aprofundar no Velho Testamento. Tem gente que não gosta de estudar o Velho Testamento. O Velho Testamento parece que Deus é diferente. Algumas pessoas pensam assim, né? Ah, Deus era diferente. Não, Deus é o mesmo. Os seus olhos é que estão diferentes para ler o Velho Testamento. Claro que era uma outra época diferente, sim, mas o Deus é o mesmo, os princípios são o mesmo, a salvação pela mesma, pelo mesmo motivo, pela graça, e pelo mesmo meio da fé.
Então eu encorajo vocês a mergulharem no Velho Testamento, verem que há graça também em Gênesis. Sabia disso? Há graça em Gênesis. Se não tivesse graça em Gênesis, ia dar ruim para nós. Entendeu? A Bíblia toda, ela conta uma história só, de um Deus que está irado com o pecador, mas tem misericórdia para salvar todo aquele que crê nele. E a partir de Jesus, crê naquilo que ele, Deus, fez em Jesus. Percebe? É uma só fé. Segundo ponto que a gente aprende aqui, que a gente deve viver de forma coerente com a fé. Paulo deixa claro que se for como os judeus do tempo dele, que só batiam no peito, que tinham rituais e tudo mais, chegava na rua a fazer outra coisa, e tinham lá seus pecados ocultos e outros nem tão ocultos assim. A gente não foi chamado para viver assim. A gente foi chamado para viver uma vida coerente com a fé de Abraão, que nos alcançou, a fé que você tem hoje, a fé que te justifica. Terceiro ponto, a gente deve viver em unidade, porque veja, se é uma só fé, isso nos une, isso não nos separa, isso nos une. A gente daqui a pouco vai ter um querido irmão, vou chamar assim, estrangeiro, que vai dar uma palavra para a gente aqui, fala em outra língua, totalmente diferente da nossa, vai vir aqui, no finalzinho do culto aqui. Nós somos um com ele, por causa da fé, essa fé de Abraão, que chegou para mim e para você. Somos um. Então a gente não pode viver dentro da igreja se dividindo, competindo, tendo aqueles comportamentos que o próprio Paulo condena, quando fala, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, sou de Apolo. Na igreja não tem espaço para isso, porque nós temos uma só fé. Eu confesso que o meu gosto pessoal, eu posso não gostar de uma pessoa, não gostar, como eu não gosto de brócolis, se bem que eu gosto, na verdade eu gosto um pouquinho, mas tem dias que eu não gosto. Meu filho gosta mais, minha filha também, minha esposa ensinou a gostarem de brócolis. Mas que seja. Quer ver outra coisa que eu não gosto? Sei lá, eu não gosto de muita manteiga, tem coisa que eu não gosto, entendeu? Refrigerante eu não gosto. Aí são questões pessoais suas. E daí? Eu não gosto de fulano. Isso te dá o direito de não gostar. Por exemplo, não gosto de uma determinada comida que eu preciso comer para ter saúde. Aí por causa disso eu não vou comer? Eu não gosto, mas eu vou ter que comer. Eu não gosto do sabor de um remédio para me curar. Aí por causa disso eu não vou tomar? Tem que tomar. Então se eu não gosto de alguma pessoa, a Bíblia deixa claro que eu tenho que amar. E ainda tem mais, tem que amar até inimigo. É isso que está na Bíblia. E aí como é que faz? Eu não sei, se você não gosta, se eu não gosto, continua não gostando, o problema é seu. Agora, você tem que amar. E tem que viver de acordo com a fé que você tem, com esse amor, com essa pessoa. Percebe? Temos que andar em unidade, porque temos uma só fé. E o último ponto, não podemos, então, de fato, confiar nos símbolos e nos rituais. Saia daqui sabendo de uma coisa: não é por muito ir à igreja ou por pouco ir à igreja que você vai ganhar ou perder a salvação. Eu vi uma discussão na internet interessante e tem tudo a ver. A salvação não é pelo teu mérito, é pelo mérito de quem? De Cristo. Aprendemos aqui no culto jovem. O seminarista Lucas Ribeiro até brincou, né? Fez lá uma brincadeira, falou que a salvação por mérito, não o seu, o de Cristo. Verdade, não é pelo seu mérito. Então se você não pode merecer a salvação, você não pode também desmerecer. Não é por demérito que você vai perder a salvação. Se não é por mérito que você ganha, não é por demérito que você perde. A discussão não é essa. A discussão é se você de verdade mesmo, verdadeiramente é salvo, isso te leva para uma vida de obediência. E se não te levar para uma vida de obediência, não é a fé que deu errado, é você que nunca teve essa fé. É você que nunca foi salvo. Não é o que Deus estabeleceu que deu errado, é você que sempre será o errado da história. E o alerta é esse: não confie nas coisas boas e certas que eventualmente você possa estar fazendo aqui na igreja ou em outro lugar para Deus. Não confie. Confie no Senhor, porque só Ele pode te salvar. Confie em Jesus Cristo para a sua salvação. Concluindo o nosso sermão, a gente refletiu hoje sobre verdades importantes, eternas,
dentro do contexto do que a gente já estava falando, da justificação pela fé. E nós somos hoje então, queridos, convidados a renovar a nossa fé. Pedir para o irmão do teclado dar uma musiquinha aí para a gente, qualquer coisa aí. Não é pelo ritual mesmo que vai dar certo, não é? É pela fé, tá certo? Mas assim, a gente é convidado a renovar a nossa fé, o nosso compromisso com Jesus hoje. Você já parou para pensar, será que a sua fé está em dia, está calibrada? Ou tu está fraquejando na fé? Ou tu está, seu compromisso está falhando, não está muito coerente com o que você diz que é, servo de Deus. A gente é chamado hoje para renovar esse ardor, esse compromisso, esse ânimo, a fé pelo nosso Senhor Jesus. É como Abraão, que creu contra a esperança. A esperança era contra, mas ele foi lá e creu, teve esperança, totalmente convencido de que Deus ia resolver o que tinha que ser feito ali para a vida dele. Que esse chamado de hoje leve você e me leve junto, claro, a uma dedicação totalmente nova, renovada em Jesus, a Jesus, que te leve a uma paixão pela palavra de Deus, pelas escrituras, e que te leve a uma comunhão profunda com os irmãos. Jesus já disse isso, eu repito, é muito fácil dentro da igreja você andar com quem você gosta. Anda com quem você não gosta e ama ela. Aí que eu quero ver. Meu amigo, você está dizendo que é de Deus, você está dizendo que é igual a Jesus, que tem que estar imitando Jesus. Como é que vai ser? Vai ficar nessa hipocrisia andando só com um coleguinha que fala que dá tapinha nas costas, que pô, você está bem? Tem que andar com quem você não gosta. Carregue a cruz. Ame o seu irmão. Que a nossa fé não seja apenas, como eu falei já, no interior, mas que ela possa ser uma força transformadora, que vai levar a gente a agir com justiça. Agir com justiça é ser coerente com a justificação que te alcançou. A amar com misericórdia, se colocar na miséria do outro e ajudar, mesmo que ela não mereça, porque você também não merecia. Que a gente possa ser levado a caminhar em obediência a Deus. E portanto, irmãos, eu digo aqui para vocês hoje, que a gente possa reavivar a nossa fé, para a gente se levantar como um farol, todos os dias, um farol de esperança e verdade, verdade e graça, e proclamar com a sua vida, com a nossa vida. Não é por muito discurso, claro que temos que proclamar o Evangelho, mas o Evangelho, no próprio Evangelho fica claro que nós devemos também viver de acordo com o Evangelho. E Jesus disse que se nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, todos saberão que nós somos discípulos dele. É isso que Ele falou. Você vai pregar, mas você tem que viver, para que todos saibam. Que a gente possa então proclamar, não só com a voz, mas com a nossa vida, a maravilhosa graça de Jesus, nosso Salvador, que é o autor e consumador da nossa fé. Para tanto o Senhor nos abençoe. Nós vamos orar, que você saia daqui certo disso, uma só fé, e uma fé que te transforma. Não tente se transformar, permita-se, forma entre aspas eu vou dizer, permita-se ser transformado. Não tente atrapalhar, não tente ajudar. Você não foi convidado para ajudar, nada disso. Você só foi convidado para se render, para se prostrar, para ser quebrantado. E quem faz isso é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está nesse lugar, quebrantando a sua vida, dizendo assim: não adianta você achar que está garantido vindo para a igreja, achar que está garantido fazendo os rituais da tua religião evangélica. Jesus não necessariamente nesse contexto nem era evangélico, ele era judeu, porque ele cumpriu a religião judaica, foi o único que cumpriu a lei. Não é por religião, ou melhor dizendo, Jesus é a única religião.
Jesus é o único que faz a palavra religião funcionar de verdade. Ou seja, é o único que nos religa a Deus. Não confie na religião, confie em Jesus e seja transformado de glória em glória, santificado em obediência ao Senhor. Vamos orar.